O brasileiro tem mentalidade de perdedor? O brasileiro tem a mentalidade clássica de loser? É isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo, enquanto passam umas araras no meu céu aqui de um lugar que eu não vou falar onde eu tô. Seguinte, galera, o que acontece? Eu tenho visto muitos comentários, até mesmo da mídia, falando que o importante é competir, o importante é ter chegado nas Olimpíadas, e só ter chegado nas Olimpíadas é um grande feito. E eu não vou ser o cara que vai falar, pô, nada a ver, puta mentalidade de perdedor. Mas eu quero fazer uma análise social, cultural, de porquê disso e como a gente pode resolver isso de maneira prática. Então, eu quero usar como exemplo, para começar isso aqui, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é top 1 no quadro de medalhas? Tem a China também, mas eu vou falar dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, a sociedade como gira hoje, se você quer trabalhar com um CLT, se você não quer empreender, cara, você vai precisar de uma faculdade nos Estados Unidos. Dificilmente você vai conseguir algo realmente bom sem faculdade, lá nos Estados Unidos. No Brasil a realidade é outra. E o caminho mais fácil para chegar até uma faculdade nos Estados Unidos é através de bolsas. Bolsas essas que você consegue, principalmente sendo um excelente atleta. Por quê? Porque tanto os high schools, né, tanto as escolas de ensino médio, tanto as universidades dos Estados Unidos fazem uma grana enorme por esporte, através dos esportes. Se você não conhece college football, que é o futebol americano das universidades dos Estados Unidos, cara, os estádios lotam ali 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, 70 mil pessoas para assistir um jogo universitário. Imagina o que essas universidades não fazem de dinheiro só com isso, fora a licença para que as televisões possam transmitir o jogo. Tá, não vou nem entrar nesse ponto, mas vamos lá. Então, nos Estados Unidos, as pessoas pensam, pô, eu quero ser alguém na vida, eu sou bom em um esporte X. Beleza, então vou dar o meu melhor pra eu ser pica nesse esporte e quem sabe virar até um profissional. Mas pelo menos o meu diploma, minha vida futuramente já vai estar, ó, resolvida. Beleza. Agora vamos voltar pro Brasil. Cara, no Brasil, a gente tem uma dificuldade de acesso à informação. Eu, por exemplo, pratiquei alguns esportes até de forma gratuita na minha infância, porque eu tive acesso à informação, eu tive uma boa família. Então, eu cheguei a praticar alguns esportes que são incomuns, tipo badminton, tênis de mesa e por aí vai. Só que, cara, a maioria das pessoas não sabem que tem isso de graça por aí. Pelo menos na minha época tinha, não sei hoje em dia como tá. E a maioria das cidades do Brasil, eu tive sorte que eu nasci em São Paulo, né? Sou paulista. Só que a maioria das cidades do Brasil, muitas vezes, tem zero estrutura. Tem, às vezes, um ginásio para uma cidade inteira. Às vezes uma cidade de, sei lá, seus 60, 100 mil habitantes, e os caras têm um ginásio. Eu já vi isso acontecer, lembre-se, eu sou nômade digital, já caminhei metade do Brasil. Morei em 7 estados diferentes. O que isso causa? Causa um efeito onde parece ser mais difícil você chegar lá. Parece ser mais difícil você ter a estrutura necessária para conseguir fazer um esporte X que não seja futebol. E aí a gente traz um fator também de poder de compra. Às vezes você precisa de um equipamento específico para fazer aquele esporte, ou de fato você vai ter que pagar uma mensalidade para algum lugar para treinar um esporte Z. E a gente sabe que a realidade brasileira é pobre, velho. Porra, a maioria dos brasileiros não fazem nem 5 mil reais no mês. Chega a ser absurdo. Tipo, os caras não fazem, as pessoas não fazem $1.000 mês. Percebe? Então aí eu pergunto, tá, a gente tem menos poder de compra, a gente tem menos poder de estrutura, porque não tem estrutura nas cidades do Brasil. A gente tem menos incentivo. Então o que a gente pode fazer? Aceitar uma mentalidade de perdedor? Não.
eu não acredito que por esse caminho é uma ideia inteligente. O que a gente pode fazer é o seguinte. Agora entra um ponto interessante desse vídeo, que é: a gente precisa de uma reforma completa. E quando eu falo uma reforma completa, não é uma reforma estrutural, mas é uma reforma mental. No vídeo ali que você vai ter visto antes desse, que eu falo que o brasileiro não sabe cuidar do seu filho, eu falo justamente que o brasileiro ele é criado como um bicho, de duas formas. Ou o pet que acha que tudo gira ao redor dele, ou o bicho bruto que acha que tem que sair mordendo todo mundo. Percebe? O que isso causa na sociedade? Causa uma sociedade que, de um lado, tem narcisistas e de um outro lado tem pessoas que são completamente agressivas e não colaboram umas com as outras. O brasileiro ele não tem um senso natural de se ajudar como comunidade, o que muitas vezes tem nos Estados Unidos, principalmente nas comunidades locais. E eu tô falando tudo isso pra vocês porque o Brasil, mesmo sem tudo isso, ele é top 1 na América Latina, pelo menos da última vez que eu vi ali o quadro de medalhas. Claro, temos maior população, somos quase um continente, sim, só que tem países com muito mais estrutura, como o Chile, o Uruguai, e que não conseguem 1/3 do que a gente consegue. Por que disso? Porque eu diria, sendo bem sério, que o brasileiro naturalmente tem uma aptidão maior ao esporte do que outras culturas, do que outras nacionalidades. Agora a pergunta que fica é: por que isso não é usado como um fortalecimento de branding do próprio país? Porque, caso você não saiba, as Olimpíadas são um jogo de poder. Os países das Olimpíadas que estão ali no top 1, top 2, top 3, eles estão mostrando, ó, como o meu país é foda, como eu tenho uma estrutura foda, como meus cidadãos são fodas. E é isso. É um jogo de poder. Resumindo, pense 2 vezes antes de tretar com a gente. Só que no Brasil não. No Brasil fica essa mentalidade de, pô, só participar tá legal. Por quê? O brasileiro, devido à sua criação que foi um lixo, porque os seus pais não sabiam criar você, porque os seus avós não sabiam criar seus pais e seus bisavós não sabiam criar seus avós, cria-se o quê? Uma quebra na autoestima. O brasileiro tem uma autoestima de cachorro. Muito ruim. Então, para o brasileiro, só de chegar, já tá legal. E essa autoestima de cachorro faz a gente falar a mesma coisa na política, por exemplo, de tipo, todo político ele é ladrão. Não sei o que eu tô falando, tá? É o que os brasileiros falam por aí. Só que não busca uma solução, tipo, tá, quem que a gente consegue trazer que tenha pelo menos ideias inovadoras? Quem que a gente pode fazer que, ao invés de só ficar batendo no adversário, traz ideias construtivas? Porque se tu vê debates hoje em dia no Brasil, são só agressões ao adversário. Só que ninguém traz soluções práticas. Poucos são os que trazem soluções práticas em problemas reais. O brasileiro ele está tão afetado mentalmente que só está olhando ideologias e não soluções práticas. Há 10 anos atrás, ninguém se importava com política. Hoje todo mundo se importa com política, mas não se importa em trazer ideias concretas para melhorar o país. E já foi mais do que comprovado que o esporte ele é uma ideia concreta que consegue transformar periferias, que consegue transformar comunidades, favelas, que conseguem transformar uma sociedade como um todo. Pega o americano. O americano, cara, quase todo americano ele já jogou pelo menos alguma coisa, já participou de algum esporte quando era criança, ou de alguma competição que seja, mesmo que seja uma competição de matemática. Por quê? Eles têm autoestima. Eles lutaram pela liberdade deles, mas eu não vou nem entrar nesse aspecto. Mas eles têm autoestima.
o americano, desde sempre, o pai fala para a criança, cara, você precisa ser o melhor. Você pode não vencer todos os dias, mas tu precisa ser o melhor, você precisa ser o número 1. E por isso que eles não aceitam simplesmente participar, eles entram para ganhar. Só que toda a cultura foi inteligente o suficiente para pensar, pô, beleza, eu vou construir um monopólio esportivo, porque eu quero mostrar ali, pega na Guerra Fria, tá? Eu quero mostrar que, cara, você não tem que tretar com a gente, porque nós somos os números 1. Mas pelo menos tiveram a inteligência de construir estrutura para isso. E naturalmente a sociedade já tinha a mentalidade de ser a número 1. Então percebe que o problema de mentalidade de cachorro, de mentalidade de loser do brasileiro, ele não está simplesmente em dificuldade de acesso ao esporte, mas ele está desde a criação de como aquele fulano de tal, como nós fomos criados, como nossos pais foram criados, que interfere na maneira que a gente vê a vida, que interfere na maneira que a gente vê o governo, porque o brasileiro ele se tornou um povo desacreditado. Fala, pô, cara, as coisas não vão melhorar. Só que de tanto repetir que as coisas não vão melhorar, realmente as coisas não vão melhorar. E eu sou uma das pessoas que eu realmente não acredito que, nossa, o Brasil vai virar o melhor país do mundo para se viver. Não vai. Mas eu crio conteúdo para construir um mundo, um Brasil que seja mais livre, mais próspero, mais inteligente, porque ainda existem seres pensantes. Então a gente precisa trazer pessoas que pensam de fato e criar uma rede, criar uma comunidade para poder espalhar essa mensagem. Agora, a gente só aceitar, pô, o importante é competir, o importante é competir o cacete. A gente precisa pensar que precisamos ganhar, queremos ser os números 1 porque temos potencial para isso. Então, o que a gente pode fazer para ser o número 1? Aí, normalmente, as pessoas respondem, o governo não incentiva. E quem coloca a porra do governo? Não é você? Então, ao invés de procurar ideologias que aqueçam seu ego, busque por governos práticos que construam coisas de fato. Tá pegando o que eu tô te falando? Essa mensagem, quem tiver que entender, entenda. Se inscreve no canal, tamo junto, só começo.